eu sou Júlia. Na verdade, eu estou trabalhando full time para uma empresa, mas eu sou uma pessoa um pouco supersticiosa e gosto de colocar no LinkedIn depois do período de experiência. Por isso que está aí como dependente, mas tenho trabalhado também com consultora dependente, pego uns freelas e tal. Como o Guilherme disse, eu estou morando em Barcelona atualmente, na Europa. Estou aqui há mais ou menos, vai fazer 2 anos agora em abril. E, bem, na verdade eu atuo como DevOps mais ou menos desde 2015. Desde 2015 eu era System Administrator e comecei a estudar sozinha e pegar umas coisas no trabalho relacionadas a isso. Acho que também foi bem no período que DevOps começou a chegar no Brasil, as pessoas a falarem sobre. Então, eu meio que estou surfando essa onda meio que desde o início, mas isso não quer dizer que eu saiba tudo, assim, estou aprendendo ainda bastante coisa. Eu espero que, tipo, no fim, dê tempo de fazer algumas perguntas, então, para a galera que tenha dúvida como é mercado na Europa, ou sobre customizar, ou qualquer coisa que queira perguntar, fica à vontade. Bom, eu vou trazer aqui sobre o Customize e vou fazer uma demonstração no final. Na realidade, no projeto que eu estou trabalhando, a gente está começando agora a transferir algumas features que a gente tem, algumas aplicações que a gente tem para Kubernetes. Então, hoje a gente usa Kubernetes dentro da Oracle Cloud e também on-prem. E isso quer dizer que tem um pouco diferentes modos de deployar. Então, por exemplo, nos environments que a gente tem, que hoje é Lab, Dev, Test, na Oracle, a gente está usando Customize, e em on-prem a gente está validando ele para fazer a parte de pré-prod e prod, entende? E como eu trabalho numa empresa meio grande, global, tem várias coisas para ser validadas. Não adianta, às vezes, só fazer uma POC e falar, funcionou, ele entrega o que a gente quer, precisa de outras questões até chegar à produção. Então, por exemplo, aqui eu nem vou trazer tantas coisas que o Customize pode dar, porque eu também trouxe uma demo mais básica, mas depois eu vou mostrar para vocês também a doc, que tem mais ou menos algumas coisas falando sobre algumas outras especificações. Bom, então, o que é o Customize, né? Ele é uma ferramenta uma ferramenta para fazer deployments de Kubernetes, de objetos de Kubernetes, tá? E ela apresenta uma maneira template free. O engraçado aqui, quando a gente fala de template free, quer dizer que, na verdade, você não vai aprender ou precisar aprender um outro template. Você vai utilizar praticamente o mesmo template que você usa para fazer seus outros manifestos, para fazer os seus outros objetos de Kubernetes. Então, assim, ele vai ser emo, vai ser declarativo e tal. E o porquê usar? Assim, para a gente está usando porque ele é simples e é declarativo e é um emo, é um arquivo emo normal. Mas, além disso, ele traz facilidades para você quando você quer deployar em outros ambientes, né? Tipo assim, mais ou menos seguindo aquela norma de don't repeat yourself, sabe? Porque você vai ter uma base que vai se sobrepor para os outros ambientes, fazendo tipo overlays. Então, isso facilita, você não vai precisar ficar escrevendo, sei lá, diferentes manifestos para diferentes environments, por exemplo. A estrutura do Customize, aqui é só um briefing, assim, porque na hora que eu for abrir a demo, eu vou passar um pouco por isso. Na verdade, você vai ter que ter uma base, uns arquivos base, onde você vai ter os seus resources de Kubernetes, né, tipo um deployment, um service, o que você precisar. Aqui eu vou ter um namespace.
E vai precisar, assim, a única coisa que o Customize precisa é desse customization.yml, que é esse arquivo que vai fazer toda a parte de overlay que vai fazer a mágica, entendeu? E aí nos outros ambientes, digamos assim, dependendo do que você vai precisar fazer de sobreposição, você só vai precisar de um customize. Se você for precisar, por exemplo, sei lá, eu tenho um config map que vai ser diferente em dev, aí beleza, pode adicionar. Ou eu tenho, sei lá, um arquivo de configuração que vai precisar ser tipo, substituído do dev para o seu outro ambiente, aí sim você vai ter que adicionar nessa estrutura. Caso contrário, o customization.yml vai fazer o trabalho que você precisa para aquele ambiente. Eu estou olhando aqui só para ver se tem alguma pergunta, mas acho que não. Além disso, assim, as pessoas me perguntam muito qual é a diferença, assim, do Customizer para o Helm. O Customizer, a grande diferença é que ele é nativo. Então, assim, quando você for criar, tipo, utilizar o Customizer, você não vai precisar, por exemplo, instalar nada, além do kubectl, ele já vem nativamente. Além disso, tem essa questão de ser YAML, de você não ter um template a ser seguido. Então, em relação a ele e o Helm, bom, o Helm tem todo um template dele, né? Além de algumas definições. E tem outras features melhores, assim, por exemplo, você tem como fazer rollback, outras coisas assim. Eu posso até trazer um pouco aqui, por exemplo, depois, deixa eu, por exemplo, em termos de estrutura de Helm e Customize, por exemplo, aqui é o meu repositório dessa apresentação, e aí se você for ver bem, eu tenho aqui uma estrutura da minha base, do meu dev, porque eu tenho isso daqui já deployado, eu vou deployar isso daqui para vocês verem. Mas assim, no Helm chart, se você for ver, você vai ter aqui o seu template, você vai ter os helps, os deployments, o ingress se for necessário, service. E aí, por exemplo, você tem esse chart YAML, que você vai precisar fazer algumas especificações, e os volos que depois vai fazer vai ser adicionado esses valores dentro dos seus deployments dos seus services, né? Então, por exemplo, não é uma coisa, quando você clica aqui no deployment, que você lê e entende. Por exemplo, se eu quiser entender o que isso daqui está acontecendo, talvez eu vou ter que pegar os meus volos em paralelo e ficar olhando, né? Tipo, porque, ó, eu vou falar lá, ó, qual é o name? Ele vai pegar lá dentro do template, no charm, o name. E por aí vai. Talvez Né? dê um zoom na sua tela, Júlia, só para ficar um pouco maior, por favor. Beleza. Assim tá bom? Melhorou? Entendeu? Então, por exemplo, você pega aqui um deployment, você vai ter coisas que você vai trazer dentro do chart, dentro do Volus aqui, né? Tipo, esse Volus que vai fazer, tipo, vai dizer da onde o deployment e o service vai pegar as informações necessárias. Aqui não, você vai abrir e você simplesmente já sabe o que você tem para deployar, etc. Tipo, você tem o seu deployment, seu service normal, e no customization a mesma coisa. Claro que, você pode usar environments vars aqui? Pode. Eu não estou usando, mas pode, tem como. Tá. Eu vou trazer isso daqui mais para cá. Então, a ideia, depois disso, é meio que explicar um pouco mais essa estrutura e fazer um pequeno deployment. Não sei se está dando para enxergar. Seria bom dar um zoom aqui também, que não dá para enxergar. Assim tá bom? Tá bom. Então, beleza. Então, aqui você vai ter, como eu já falei anteriormente, eu vou ter uma folder que eu posso chamar de qualquer coisa, um deployment e um service, nesse caso, porque eu preciso, para minha aplicação, eu preciso de ambos. E você vai seguir um template normal de como se eu
estivesse fazendo um deployment. A única coisa que muda é que normalmente aqui no deployment, às vezes, você bota só tag direto, né? E aí, como a gente tem um customize, o customization, boas práticas, é eu trazer aqui a imagem e a tag que eu quero. Então, eu não preciso mais disso. E o que me facilita também, porque se amanhã eu quiser fazer um outro deployment com uma tag diferente, eu não preciso ir direto no deployment fazer isso. Isso serve para qualquer outra informação contida, né? Eu posso ir fazendo especificações aqui. Tinha uma pergunta, Júlia, aqui. Tem como colocar vários layers assim? Igual você fez o base, depois você fez o dev, vamos dizer, teria como pôr outras camadas além dessa? Por exemplo, uma camada para a empresa toda, depois para o projeto, depois por, sei lá, squad. Sim, é possível. Eu não sei, por exemplo, até quando ter um monorep para a empresa toda seria bom, entende? Por exemplo, atualmente, como a gente está como eu disse, a gente tem algumas, onde no projeto que eu estou, a gente tem um projeto para um component, mas que ele é deployado na Oracle, e aqui a gente bota tudo que a gente precisa dos ambientes para a Oracle, para aquele component. Por exemplo, em on-prem, a gente vai ter recursos que vão ser diferentes. Na Oracle a gente usa, por exemplo, o Nginx. Em on-prem a gente vai usar o hproxy. Então vai mudar um pouco esses recursos do meu base. E a gente está agora avaliando o quão interessante seria ter um repositório diferente de on-prem para cloud, por exemplo, ou de repente fazer um copy-paste dessa base e só mudar a parte do Ingress, nesse caso, ou se funcionaria, porque a gente ainda não testou, tendo, de fato, diversos Ingress, configurações de outros Ingress, e especificar o Ingress que você quer usar. A gente não chegou nesse nível, mas eu acho que é uma possibilidade, né? Quando você chega aqui, no dev, por exemplo, você vai ver que eu não preciso adicionar resource, porque eu vou usar todos os resources que eu tenho em base. Então, ele fala assim, ó, pega lá os resources que você tem em base. Mais uma vez, se amanhã ou depois eu quiser criar uns resources que eu quero substituir em dev, e que em base vai ser diferente, por qualquer razão, aí sim eu vou especificar e eu vou dizer, tem um behavior que você fala replace, sabe? Eu acho o customization, para quem usa um pouco o Ansible, por exemplo, muito parecido com essa ideia de playbook do Ansible, sabe? Que, sei lá, você tem lá alguns resources que você tem, e você pode mandar várias roles, digamos assim, né? Mais ou menos um pouco a mesma ideia. Então, aqui, por exemplo, quando eu chego aqui no dev, o que eu falo para ele? Eu quero usar todos os resources como tá. Dentro do que eu já tenho, por exemplo, eu não quero mais usar o common labels que tem lá na base, eu quero que seja dev para o meu environment, então, tipo, internamente eu vou ter essa label dev. Para o namespace, eu quero usar esse namespace, então ele vai criar um outro namespace que eu tenho, esse resource de criação de namespace, vai criar com esse nome. E eu quero também usar esse nome sufixo, que nesse caso, tipo, ele vai pegar todos os resources e vai botar um sufixo de -dev. E aqui eu vou falar, ó, lá eu estou usando uma tag 0.1.0, mas em dev eu quero 0.1.1. Ou se eu quisesse usar uma outra imagem aqui, vamos supor que eu, sei lá, tenho outra imagem lá, que em dev eu quero usar essa imagem. Beleza, eu adiciono aqui. Aqui a gente nota que no Customize de base, eu estou com uma réplica, mas aqui eu quero ter duas. Beleza, adiciono 2, 10, 100, se quiser. Sabe? Claro que aqui também eu poderia também adicionar, especificar, tipo, memória, CPU, coisa nesse sentido. Como eu disse, tem como ir mais deep, sabe? Bastante. Todas essas questões, tudo que você pode criar numa pod, no Kubernetes, você pode jogar para o customization. E aí você vai especificar o que você precisa nos seus deployments, nos seus services, e trazer dessa forma jeitos de ser mais fácil de você fazer essa sobreposição, entendeu? Então, a ideia é você não ir ter que ir lá no deployment, lá no service, ficar trocando o que você quer. É você vir aqui, trocar
as configurações que você necessita para aquela aplicação, e assim sucessivamente com seus outros ambientes, entende? Então, esse que, para mim, é o maior facilitador, sabe? Às vezes você precisa manter várias aplicações, e às vezes você tem que mudar uma vírgula, e aí, tipo, você vai no deploy, não sei o que, eu tenho que ir lá criar um outro Helm chart, ou ir lá no Helm, depois buildar o Helm, não sei o que. Enfim, aqui é simples, você mudou aqui a vírgula, e dá no caso, é praticamente um kubectl apply também, sabe? O pessoal aqui já está comentando adeus o Helm não precisa mais, né? Acho que na prática não é bem assim, né? Tem cenários onde ainda compensaria talvez usar o Helm. Eu vejo gente usando os dois, às vezes, sabe? Eu acho que vai muito do que você precisa, muito do que você precisa do dia a dia. Já vi gente usando ambos, e aquilo, de repente, para um componente, uma aplicação, você fala, não, eu quero ter um Helm porque, sei lá, eu tenho um rollback, por exemplo, né? Não custa mais, não, você vai fazer um redeploy. E tem gente que gosta disso, né? De tipo, não deu certo, eu vou lá, deleto e faço um outro. E aí depende muito também do que você está usando na sua companhia, do que ela precisa, do jeito que vocês vão efetuar esse deploy. Eu acho que nada em tecnologia hoje em dia é escrito em pedra, assim, as coisas vão mudando, e eu acho que a empresa ela tem que ver ferramentas que vão fazer o fit melhor para o que você quer, né? E não ao contrário, sabe? Tipo, vou usar Helm porque é modinho, vou usar Customize porque é modinho. E até acho que, tipo, às vezes Kubernetes é modinho também. Eu nem sou tão experto, começando a botar a mão na massa agora, até porque, bom, o mercado pede e eu tô trabalhando, e é isso. Mas eu não acho que ele seja também uma bala de prata, assim, para, tipo, vamos tudo migrar para Kubernetes, vai ser lindo. Não é bem assim. Então, assim, em teoria, pode falar. Não, achei que você ia continuar no terminal e eu te sugeria de dar um zoom também, que ficou bem eu vou dar um zoom, galera. Espera aí. Gostou muito do seu ponto. Inclusive, Kubernetes, a gente até conversou um pouco antes com o Fernando Cardoso, né, na palestra anterior, e comentou que já teve falhas de segurança no Kubernetes também. Então, tipo, você falou, não tem bala de prata, cada sistema, nada é perfeito, tudo se adequa com as necessidades e o contexto de cada empresa, né? Então tem que ver o que vale a pena de acordo com o que você está trabalhando, né? O William Silva falou que uma das coisas que ele mais gosta é o Remote Target. Eu não sei se eu já mexi com Remote Target, mas depois a gente pode trocar uma ideia. Então, aqui, para demozinho, é bem simples, assim, tipo, por exemplo, só para mostrar que eu tenho já eu já tenho aqui uma pod, né, que, tipo, tá running aqui no demo, né, lembra que aqui no meu código eu falei que eu queria um namespace chamado demo. E aí, tipo, para dev, por exemplo, a gente pode fazer um customize build ponto, porque ele vai, tipo, ele vai pegar tudo que tem de base, vai trazer o que eu vou estar deployando, né? Tipo, vai trazer um output mesmo dos meus manifestos. Então, tipo, ele vai falar, eu quero um namespace, no environment dev, nome, mesma coisa que pro... Você viu que eu botei lá da parte do labels do environment dev, então ele vai mudar tudo para dev. E tudo que... O sufixo, né, que você comentou. E também a questão do sufixo, ele vai adicionar tudo aqui, ó. Por exemplo, o nome do meu serviço era app service antes, né? Eu vou botar -dev, namespace -dev, porque eu botei lá que eu queria um namespace -dev. Mas aí, por exemplo, aqui também no deployment, vai ser tudo, vai trazer tudo como o sufixo dev. Aí depois eu só chego aqui e dou um pipe kubectl apply "-f", porque na verdade o que ele vai fazer, "-f" menos, porque na verdade ele vai pegar esse output e dar um apply, né, no output, então ele vai fazer o deploy desses manifestos. Então aqui você vê que, tipo, foi criado, ele criou um namespace, criou o service, criou o deployment, etc.
Então, se eu chegar aqui em Kubernetes, por exemplo, get pods, ele já deployou. Ele está dando imagem backoff porque essa imagem que eu tenho aqui no dev, que é 0.1.1, não existe. Tá? Então ele vai ficar dando erro. Agora, se eu der de novo, vai dar certo. Ali aparece, ele fala, eu não mudei nada no namespace, não mudei nada no service, mas eu mudei no deployment, tá vendo? Aí ele fala já para você, assim. Agora ele vai dar running, porque eu mudei lá a coisa. E aí... Ele parou o anterior, né? Terminou o anterior e rodou o novo. Sim, ele vai dar terminante, porque assim, aqui ele está deployando... Aqui ele está deployando duas, né? Ele deployou duas, porque ali eu também especifiquei duas, tá vendo? Se eu mudar aqui para uma, duas réplicas. Se eu mudar aqui para uma e fizer de novo, aí ele vai me dar, ó, tipo, que eu fiz uma mudança novamente. Aí você já vê que ele já deletou outro, tá vendo? Bem prático mesmo, muito rápido. Pois é. O link. Pode falar. Pode falar. Eu ia falar sobre o Remote Target. O William chegou a compartilhar o link aqui do que representa, né? Basicamente, vou ler rapidinho. Você podia executar o comando Customize Build diretamente numa URL. Então, tá. Seria nisso. Sim, então isso é bom nesse caso, por exemplo, se você quiser, né, no caso não quero um monorepo, você pode então fazer para um outro target. Bom, aí eu não sei. Você tem alguma pergunta, Guilherme? Porque para mim era isso. Eu ia perguntar sobre uma das perguntas que foi feita no Twitter, inclusive quando a gente compartilhou, era se os overlays eles têm que ser tudo no mesmo repositório, tipo do código, né? Ou pode ser repositório separado. Que aqui eu vi que no Customize do Dev você colocou /base, então estava no mesmo repo. Eu entendo que daria para apontar para outros também, né? Então, eu acredito que não, até porque com esse target, remote targets, você pode fazer build de outros targets. Então, eu acredito que isso eu acredito também que se você botar aqui um URL de um GitHub, por exemplo, que ele rodaria. Eu não testei. Tem que ser público, então, nesse caso, provavelmente, né? Sim. Eu não testei, tá? Mas, assim, eu acho que é possível. Mas também, para ser sincero, em todos os... Por exemplo, quando eu estava estudando para aplicar, todos os artigos que eu vi, todo mundo usava meio que tudo no mesmo repositório. Mas então, o William tá respondendo, ó, que desde que tiver um customization.yaml vai funcionar. Então, sim, acho que dá para rodar, sabe? E assim, agora, Pode continuar. Não, eu ia fazer outra pergunta, se quiser continuar sobre esse assunto. O Carlos está perguntando se tem algum repositório público. Ele tem aqui na documentação, cadê? Aliás, na documentação não. Ele tem lá no customize.io uns exemplos, tá, Carlos? E aí eu já não sei se... Eu acho que não funciona igual um Galaxy, né? Tipo, que você tem algumas coisas oficiais, tipo, sei lá, o Prometheus criou seu Customize e tal. Eu ainda não vi isso. Não vi isso, mas pode ser que eu já vi nesses exemplos, mas assim, são exemplos, sabe? Não vi nada oficial. Eu acho até porque também o Helm está sendo muito, muito utilizado ainda para o mercado. Tipo, a galera ainda não está todo mundo bandeando. Eu acho que as coisas podem mudar até mais, porque acho que está criando mais visibilidade. Eu tenho visto mais empresas utilizando.
Mas também, ao mesmo tempo, conversando com a galera, eu vejo muita gente, tipo, não, eu não saio do Helm, ou, tipo, não acho que porque eu quero... Mas eu acho que pode abrir a mente das empresas também para talvez fazerem uma coisa nesse sentido de comunidade, né? Tipo, sei lá, o Prometheus ter lá um repo dele em formato customize, assim. Não sei se talvez um repo que vai trazer tudo oficial, tipo um hub mesmo, mas pode ser. Uhum. O Rafael até comentou que às vezes o pessoal gastou muito tempo com o Helm e não quer mais mudar, né? Não vale a pena. O que você achou da curva de aprendizado também do Customize? Bem rápido? Tipo, alguém que já domina o Helm conseguia migrar muito rápido, né? Provavelmente. Cara, então, eu não domino o Helm e pra mim foi super tranquilo. E eu acho o Helm bem chatinho por conta dessa coisa dos conchetes e etc, chaves e não sei o que, né? Além do que, tipo, a indentação do Helm é um saco, assim, pelo menos porque eu mexi. Mas eu acho a curva de aprendizado bem zero para quem já mexe com Kubernetes, já mexe com manifestos. É bem tranquilo, assim. Como eu falei, o customization é praticamente um manifesto, né? Você tem algumas coisas que são um pouco mais específicas aqui do customization, sim, mas você tem lá a documentação, você consegue se virar. Apesar de eu achar a documentação não tão boa, assim, você não acha ainda tanta coisa, mas dá para se virar bem. Agora, quem saiu do Helm para o customization, acho que faz isso tranquilaço. Eu acho mais difícil o contrário, sair do customization, por exemplo, e ir para um Helm. Entendi. Eu ia falar sobre a documentação mesmo, né? Eu lembro que você comentou que não estava tão boa. Você achou que valeria então a pena, talvez até pessoas que trabalham com isso aqui no Brasil, ganhar mais conteúdo para essa comunidade do Customize? Desculpa, não te entendi. Eu falo, você comentou que a documentação do Customize, no momento, ela não tá, você não acha ela ideal, né? O que você acha que faltaria? Talvez algumas pessoas que estão aqui poderiam ter interesse em contribuir, talvez criar conteúdos que fazem falta hoje. Não, mas eu digo a documentação oficial mesmo aqui, por exemplo, se a gente abrir aqui, que eu não estou conseguindo trazer, deixa eu ver aqui. Se a gente abrir, eu não acho ela assim tão... tipo, para uma pessoa que está aprendendo, às vezes, não acho ela tão didática, é isso que eu quero dizer, sabe? Mas ela funciona, assim, ela tem a base do que você precisa, sabe? É isso que eu tô falando, tipo, você pega a documentação oficial mesmo dentro lá do kubectl, a parada é realmente nativa. Mas não tá tão ruim assim, você vê que como, tipo, ele te dá como você pode escrever, por exemplo, secrets, etc. Te dá exemplos, mas eu acho que falta alguma coisa, né? Em artigo eu só achei mais inglês, assim, não vi não vi nada em português. Mas também agora eu aqui na Espanha, tipo, o meu Google é complicado de achar as coisas em português. Ele me traz em espanhol, ele me traz em inglês, cara. É bem complicado. E às vezes eu não tô com VPN para o Brasil, mas pelo que eu tentei olhar, não vi muita coisa. Mas, por exemplo, como o William comentou aqui, por exemplo, eu acho que o fato dele estar vindo nativamente vai abrir um pouco também brecha para essas, por exemplo, para os produtos da Cloud Foundation, de repente ter seus próprios customization YAML, sabe? Acho que isso pode ser Ser nativo sempre gera um bastante facilitador. adoção. Acho que isso pode ser um facilitador. Uhum. Ele foi criado quando o Customize? Eu não cheguei a olhar na documentação. Boa Sabe dizer? pergunta, eu não sei. Cara, quando que o rap foi criado? Vou pôr aqui. Não sei. 3 anos já tem uma lista de owner. Nossa, minha Tá tudo internet em tá Go. ruim. Eu achei legal também. O Customize foi criado em Go. Acho que minha internet tá ruim. Que até agora não saiu da página. Enfim, eu Mas não sei. faz uns anos já que existe. Só talvez começaram a publicar isso mais recentemente. Sim, mas foi o que o Gomex falou. Imagina, sei lá, tipo, uma empresa já tá rodando tudo em Helm. Dificilmente ela vai sair, sabe? O legal é, por exemplo, nesse caso, por exemplo, do projeto que eu tô,
a gente está criando coisas no Kubernetes. Então, a gente tem tempo de pensar, sabe? Tipo, o que vai ser melhor? E talvez num fim pode ser que alguma outra coisa surja também e seja melhor, mas assim, é mais fácil quando você não está mantendo várias coisas com uma outra tecnologia, com uma outra ferramenta, é bem mais fácil. A não ser também quando você, por exemplo, a gente vai criar uma aplicação do zero, e aí pode ser que role de você começar a trazer, a usar um customize ou qualquer tool, porque você está fazendo isso do zero. Pode ser. Em qual contexto que aconteceu na sua empresa hoje? Foi por curiosidade mesmo de conhecer ou porque... Não, porque é uma empresa que está toda usando tudo em on-prem, tendo uma jornada para cloud agora, indo para Kubernetes, assim, tipo, na verdade eles deployavam com Puppet, e aí eles estão migrando muitas das aplicações de Puppet para Ansible, mas algumas dessas aplicações vão ser migradas para Kubernetes. A gente não sabe quantas, assim. Então, assim, tá tudo muito incerto, sabe? Tipo, tem várias migrações ocorrendo, assim, eu não... E até para mim, eu fico pensando, às vezes, tipo, por que então já não bota tudo em Kubernetes, ou deixa tudo em Ansible, mas por uma questão de burocracias, politicagens, discussões estão fazendo dessa forma. E aí eu caí meio que de paraquedas nesse projeto para o Customizer. Um dos outras pessoas que eu trabalho junto já estava implementando, e aí para o que eu precisava, para a aplicação que eu tô trabalhando para ficar dentro de Kubernetes, ele falou, a gente está usando aqui na Oracle Cloud com Customize, beleza. Aí, esses dias mesmo, como eu falei, estava falando com a pessoa do on-prem, ele falou, a gente não sabe ainda como vai deployar, porque eles estão fazendo manualmente. Eu falei, por que então não deployam em Customize, já que os outros, tipo, os ambientes não produtivos estão usando, estão todos no Customize, faria sentido. Acho que vai dar certo. Agora, se vai ser escrito, como eu falei, se vai estar escrito na pedra, eu não sei. Bom, mas é legal já a empresa estar aberta, né, para usar outras coisas, porque tem empresas que às vezes nem te deixam essa opção, né, de você experimentar outras ferramentas, testar coisas um pouco diferentes. Então, na verdade, eu nem sei se rolou uma POC, sabe? Eu acho que foi assim, a gente está indo para Kubernetes, a galera tá deployando na mão, beleza, eu vou fazer isso daqui para mostrar que não precisa deployar tudo na mão para todos os ambientes, sabe? E aí, tipo, e ficou. E agora esse time tá meio que virando uma inspiração para o resto. E mais uma vez, se isso vai ficar, se de repente não vai chegar outra pessoa e falar assim, eu quero usar Helm, e a gente vai sentar todo mundo e falar assim, beleza, vamos ver o que a gente vai usar. Não sei, nesse momento tá assim. Na realidade é que a empresa que eu tô é uma empresa muito grande, bem burocrática, tipo, e rola essas coisas, sabe? É muito diferente de uma startup que você vai lá, faz, acontece, mostra, deu certo e acabou, sabe? Tipo, é uma pegada... os processos são mais rápidos, né? Tipo, é mais fácil de você validar aquilo e mostrar o seu head lá, falar assim, beleza, tá funcionando, beleza, vamos pra produção, e é assim. Onde eu tô, não, tipo, você tem que, às vezes, abrir change, ticket, sabe? Tipo, eu não tenho acesso a todas as coisas, mesmo na Oracle Cloud, por exemplo, eu não tenho acesso administrativo em tudo. Tipo, antes eu tava numa empresa meio com mentalidade startup, é bem diferente, assim. Mas tá sendo bom, assim, né? Tipo, pelo menos tô mexendo com coisas novas, assim. E eu achei interessante trazer para cá pro TDC um pouco disso, né? Eu não tinha visto nenhuma palestra sobre, como eu falei, eu vi mais artigo em inglês e achei que podia ser um assunto foi super interessante. relevante, sim. Apesar de curtinho, assim, porque... Mas pelo menos foi direto. Não, não me preocupe não. Cada assunto novo, assim, é super relevante trazer. Ainda mais que, bom, tipo, eu nunca mexi com isso, achei super da hora. E aqui, bom, cadê?
Deixa eu voltar. Vocês têm mais algumas perguntas, pessoal? Ó, o Rafael curtiu sua toca, ele falou. O que foi? Boa. Não, e aí... É isso, gente, ó. Aqui o repositório dessa demo. Meu e-mail, Twitter, LinkedIn, aqui. Dei uma moral lá, eu tinha postado no Twitter que ou eu recebia blocos ou eu chegava em 800. Então, vamos me ajudar. Tô brincando. Aí façam propaganda. Vamos me ajudar a ganhar followers, não blocos, por favor.